nesta casa de oração, particularmente as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós queremos acolher a todas vocês com alegria, com gratidão. Uma coisa eu aprendi muito cedo no meu ministério pastoral, que o trabalho das mulheres, o envolvimento das mulheres e o comprometimento das mulheres com a obra do Senhor é coluna e estrutura da igreja. Eu, no próximo ano, farei 25 anos de ministério pastoral. Eu comecei, era um jovem, e eu logo me impressionei com a força e o trabalho das mulheres na igreja. O meu primeiro pastorado lá na igreja presbiteriana de Catende, que começou no ano de 91. Então, esse testemunho, essa memória e essa lembrança, a vida toda foi assim. Essa foi a percepção que eu tive por todos os dias da minha vida. Em segundo lugar, quero dar uma acolhida especial aos casais que estão conosco e a quem, com a graça de Deus, eu vou unir em celebração matrimonial nos próximos anos. Quero acolher também os meus irmãos Moisés e Sônia, que durante a semana passada tiveram essa experiência dolorosa da despedida de nossa irmã Zefinha, que foi ao Senhor, foi acolhida pelo Pai, mas é sempre dolorosa essa experiência. Eu estive com Moisés e a família no instante do sepultamento, na terça-feira passada, e eu quero convidar a todos também para estarem conosco nesta quarta-feira, quando iremos celebrar um culto em memória. O culto em memória tem esse sentido gratulatório, de ação de graças. E aí alguém pode perguntar, a gente vai oferecer ação de graças porque alguém faleceu? Não, a gente vai oferecer de graça, ação de graças pela vida daquele que faleceu. A vida daquele que esteve conosco, que nos ensinou, que cuidou de nós, que nos amou. Agora que chegou o momento deste alguém descansar nos braços amorosos do Pai, por que que nós não vamos render graças a Deus e louvá-lo, louvar o seu nome? Quero pedir desculpas, a gente tem as nossas irmãs formigas hoje aí, fugindo da chuva e atraídas pela luz, elas vêm de todos os cantos, é algo natural, e que me faz pensar, viu, Thomas, que é assim, quando a luz vem, e quando a luz está presente, atrai os perdidos e os habituados à escuridão. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Números, capítulo 14, eu queria ler, na verdade, parte do capítulo 13 do livro de Números. Números, capítulo 13, página 152. Nestas Bíblias que estão distribuídas aí, a página é a página de número 158, 158. Números, capítulo 13, mas a parte que eu gostaria de ler é esta, que está na página 158. Antes de ler o texto, eu preciso lembrar alguns fatos a vocês. Todos nós assistimos, se não este, outros filmes acerca do Êxodo, da saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Recentemente foi exibido um filme
de grande notoriedade, mas quando eu era criança, eu assisti muitas vezes aquele clássico, Os 10 Mandamentos, que tinha Charlton Heston no papel de Moisés, e essa memória fica clara. Eu acho, Ricardo, 3 filmes estrelados por Charlton Heston têm em minha alma um lugar muito especial: Ben-Hur, El Cid e Os 10 Mandamentos. Esses 3 filmes são da década de 50, eu acredito. Talvez os 10 Mandamentos um pouco depois, mas tem um impacto, uma emoção, uma lembrança extremamente forte. Década de 50, década de 60. E eu fiquei impressionado, Palha, em pensar que Moisés saiu com o povo de Israel do cativeiro egípcio, levando o Recife consigo. A cidade do Recife tem 1.700.000 habitantes. Moisés, segundo o livro de Êxodo, saiu com 600.000 homens, mais mulheres e crianças. A minha conta, imaginando que tem uma mulher para cada um, e geralmente há mais mulheres do que homens, e juntando as crianças, dá a cidade do Recife por baixo. E eu fiquei pensando na loucura logística que significa esta peregrinação, levando uma multidão quase inumerável aos olhos de pessoas saindo do cativeiro, desabitando o Egito para ir em peregrinação até um destino prometido por Deus desde a época em que esse povo, essa nação, era uma pequena tribo de não mais do que 40, 50 pessoas, nos dias dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deve ter sido uma loucura do ponto de vista logístico, essa mobilização, essa travessia, esse atravessar do mundo. Eles chegaram depois de prodígios extraordinários de Deus, depois de Deus ter, através do poder do seu nome, feito com que todo o Egito ficasse abismado, impressionado, as manifestações do poder de Deus, até aquela última manifestação, quando Deus fez com que esse povo desaparelhado, desarmado, vencesse esse conflito com o exército egípcio, e ele, por sua mão, deu a vitória ao povo, fazendo submergir Faraó, seus carros, seus cavalos de guerra, no meio do Mar Vermelho. Agora, esta mesma nação está parado em Parã. É isso que diz o finalzinho do capítulo 12, o finalzinho do versículo 12 diz: porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Eles estão parados em Parã e, por designação de Deus, são enviados 12 espias para olhar a terra que Deus prometera ao povo de Israel. Terra que mana leite e mel, terra abundante de recursos, terra rica, terra abençoada, terra que Deus iria dar aos filhos de Israel. Vale a pena ler apenas o versículo 1 do capítulo 13. Olhe comigo. E disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ele dizia, Marcão, que era para espiar a terra que ele daria ao povo de Israel. Não era para espiar a terra para avaliar se haveria ou não haveria condições de habitação, condições bélicas de vencer o exército de Israel. É para conhecer a terra, é para se maravilhar com a terra, é para se animar vendo a terra. Contudo, vejamos o relatório que os espias trazem. Vocês estão comigo lá?
Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Chegaram comigo? Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. É verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Vocês sabem, até hoje, o símbolo do turismo, eu espero levar você lá, Celci, a Jerusalém. O símbolo do turismo em Israel são 2 homens carregando um cacho de uvas. Um cacho de uvas preso numa vara, e eles carregam às costas, cada um na frente, outro atrás, carregando um cacho de uvas. Aquela é a terra que no meio do deserto mana leite e mel. E eles disseram: é verdade, esta é a terra, olhem o fruto desta terra. Aí o versículo 28 vem com essa adversativa, e aí é que o negócio pega. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Que expressão rara, nunca mais ouvi ninguém dizê-la. Disse: eia! Essa expressão significa: não desanimem, não se abatam, levantem o seu coração. Eia! É tão raro ler isso em qualquer que seja o texto. Essa é a voz de Calebe falando no meio da multidão. Ele que era um dos espias que foi visitar a terra. Disse Calebe então: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Renato, você é um homem de fé, sabe, Renato? Essas palavras são essa síntese de uma confiança inabalável em Deus. Ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais numeroso do que nós, mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Thomas, isso aqui merece uma análise psicológica, só esse versículo final. Problema da autoestima desse povo. Vejam o que diz, qual é a síntese e a fala uníssona dos espias. Eles dizem: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perante esses homens gigantescos. Gafanhotos são esses seres que se esmagam com o pisar do pé. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, bastava pisar. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, de falar a vocês sobre esse estado de decisão e de tomada de posição que
precisamos vivenciar quando parados em Parã, quando estamos naquele momento em que o Senhor nos convida para algo desafiador, extraordinário, maravilhoso, algo para o que nós fomos habilitados e capacitados, e quando, por outro lado, o medo, o comodismo, o conformismo nos assolam, e nos assolam tão poderosamente que acomete-nos a ideia de fugir do conflito, de fugir do combate, de fugir da peleja, de fugir do enfrentamento, de fazer com que seja a nossa alma liquefeita e escoa pelos caminhos mais fáceis. Assim como faz a água, que procura sempre as áreas com menor obstáculo e por ali se derrama e se vai. Talvez você esteja vivendo nesses momentos em que o ser, a existência, parado em Parã, precisa tomar alguma decisão, analisar que fatores inibidores podem colocar névoa na nossa percepção dos fatos e quais as razões pelas quais nós devemos enfrentar os desafios e as lutas, mesmo, Karina, quando estas nos parecem gigantescas. Vamos orar? Vamos fazer uma prece? Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e luz. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos juntos. Há aqui famílias e pessoas parados em Parã. Pessoas paradas no desafio, olhando e contemplando a Tua promessa, mas temerosos. Como vai ser? Perguntando-se se tem os recursos, se tem as condições, se tem forças para caminhar. O que eu te peço é que o Teu Espírito nos ilumine e nos fortaleça e nos ensine. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu fico assustado com o que eu vejo nas redes sociais. Eu fico perplexo quando, por exemplo, eu encontro jovens postando em suas redes sociais mensagens do tipo: que volte a ditadura militar, a desordem no nosso governo é tão grande que a gente tem saudade dos militares e tal. É claro que as pessoas que escrevem, que postam, que publicam mensagens assim, são pessoas que nunca conheceram a liberdade, nunca vivenciaram essa possibilidade de expressão e não lembram, claro, do que foi a ditadura militar, o cerceamento das possibilidades de expressão. Nasceram e cresceram de 85 para cá, depois do processo de redemocratização do país, e já não recordam-se, já não lembram, já não têm ciência do que foram aqueles anos difíceis em que nós não tínhamos acesso à informação. De fato, o Brasil passa hoje por um momento dificílimo, por um momento de grande conturbação. Estão convocadas manifestações populares para o próximo final de semana, nos dias 13 e 15. Serão dias difíceis, como foi o mês de junho de 2013, mas em certa medida, João, o fato de estarmos lidando cotidianamente com todas essas avassaladoras e tristes notícias que vêm até nós é algo pelo que devemos ser gratos. É bom saber até as notícias que nós não gostaríamos de ouvir, mas poder ouvi-las, poder entender e saber que haverá processos judiciais, que as pessoas que se locupletaram do poder e que se favoreceram com esse poder serão julgadas, condenadas, e essas informações chegam até nós.
Talvez ainda não seja o mundo que queríamos, as condições que desejaríamos, mas é melhor sabermos e acompanharmos os processos do que eles não acontecerem ou acontecerem e não sabermos. O problema todo é que nós temos uma história nacional marcada por desvios financeiros, por poderosos que governam para si mesmos e não para o povo, e um povo que não sabe gritar, clamar, exigir seus direitos. Essa é a nossa história. O povo de Israel passava por uma história, por um momento muito delicado. O povo de Israel, todos os que estavam entre aqueles quase 2 milhões de indivíduos que deixaram Israel, todos aqueles indivíduos haviam nascido em escravidão. Nasceram durante o cativeiro egípcio, saíram de lá com mente e coração de escravos. Saíram de lá percebendo-se a si mesmos como seres menores, enxergando a si mesmos como indivíduos incapazes de gerir e dirigir a sua própria vida. E eu fico assustado, Flavinha, quando eu percebo que ao longo do livro de Êxodo, do livro de Números, do livro de Deuteronômio, o tempo todo o que a gente escuta é uma espécie de saudade do cativeiro egípcio. Dizem os líderes de Israel: será que é porque não haviam catatumbas no Egito que nos tirastes de lá? Será que era porque nós não tínhamos onde sermos sepultados? Por que será que você nos tirou de lá? Melhor seria para nós ficarmos no cativeiro como escravos do que agora nessa terra errante e peregrina. Essa saudade da escravidão, essa saudade do cativeiro, essa incapacidade de perceber a glória, o poder e o favor de Deus que os libertou e que agora os conduziria em vitória, dia após dia, passo após passo, naquela peregrinação. O primeiro problema do povo de Israel é a mentalidade escrava. É a mentalidade escrava. Eles eram livres, mas os seus corações continuam cativos. A gente não acredita que pode ser livre e, sendo livre, ser feliz. Sendo livre, sermos vitoriosos, existindo de acordo com a vocação que recebemos, cumprir a vontade de Deus em vitória no mundo, sem servilismo. Esse é o primeiro problema e é o primeiro problema de muitos de nós. Quantos entre nós são aqueles que não acreditam que podem ser felizes, que podem ser vencedores, que podem começar e pode dar certo, que não deu certo no passado, que seus pais foram escravos, seus avós foram escravos, mas você não tem que ser escravo por causa de uma história de escravidão, de um passado de escravidão. Você pode ser feliz e você pode ser livre. É muito complicado, por exemplo, e essa é a minha experiência, e a experiência de Karina, quando a gente começa um relacionamento conjugal e a gente traz a memória de relacionamentos anteriores infelizes. E você fica com medo, assombrado por fantasmas e pensando: será que vai acontecer tudo de novo? Será que vai ser agora como foi? E a gente fica reticente, temeroso, preocupado. Mas a grande verdade é que o Senhor nos conduziu para fora, para que pudéssemos ingressar num tempo de harmonia e paz, como não havíamos conhecido antes. E a gente pode dizer que esta terra, para onde o Senhor nos conduz, é terra onde mana leite e mel. Terra onde a gente pode ser feliz. Terra que pode alegrar nosso coração. Terra onde a vida pode ser vivida em paz. Não em luta, não em conflito, não em medo, não em insegurança, não em instabilidades infinitas,
mas no descanso das almas confiantes e amantes. O primeiro problema da nação de Israel era a memória da escravidão e o sentimento, um coração ainda cativo. O segundo problema que eu percebo e que marca esse povo que agora é chamado para estar do lado de fora de Israel, do lado de fora do Egito e para adentrar Canaã, é a falta de memória acerca de tudo quanto Deus já fez por nós. É impressionante, Djalma, como nós esquecemos fácil. Sabe o que é que a gente não esquece fácil, Djalma? O mal que nos fazem. Sabe o que é que a gente esquece fácil? O bem que Deus nos faz. A gente não esquece fácil o mal que nos fazem. Tanto é verdade que quando a gente lembra de alguém que nos feriu no passado, quando a gente lembra de alguma circunstância que nos magoou, logo aquilo tudo aflora em nós, como se nós estivéssemos vivendo de novo tudo, como se reprisássemos e atualizássemos para aquele momento tudo que vivemos. O mal que nos fazem, esse, às vezes a gente nunca esquece. Mas o bem que Deus nos faz, esse a gente esquece. Mas esquece. Como foi que você chegou até aqui, Palha? Não foi de milagre em milagre? Seu Hélio Lúcio, como é a tua história? Não é de milagre em milagre? Não é de provisão em provisão? Será, Anderson, que você não pode dizer que Deus lhe abriu os mares? Deus nos abriu os mares. Aí quando a gente enfrenta uma dificuldade, aí a gente faz exatamente como fez o povo de Israel. E agora, como é que vai ser? O que será? Peraí, gente. Peraí. Vocês não lembram, não? Vocês não viram, não? Ainda não está fresca a memória de todos nós acerca de tudo quanto Deus já fez por nós? Será, Tati, que a gente tem o direito de perguntar agora como será? Mas é isso que a gente faz. Porque a gente esqueceu. Deus nunca falhou. E hoje Ele diz assim: Marcão, olha só isso, vai e vê a terra que eu vou te dar. Patrícia, o comando é simples. É para você ir, ver a terra que eu vou te dar. Vejam que terra maravilhosa, fortaleçam seus braços, firmem seus pés e marchem. Era só isso. Era para os espias voltarem dizendo: é maravilhosa a terra, porque era para os espias trazerem o fruto da terra, era para os espias darem informações para as estratégias de trajeto, de caminho serem feitos, a vitória quem daria ao Senhor. Mas o povo se intimida e teme, o povo fixa-se no tamanho dos seus problemas. E eu lembro como foi que décadas depois esse povo voltou àquele mesmo lugar, agora sob a liderança de Josué, para tomar a terra. A diferença entre Moisés e Josué é extraordinária. Moisés manda 12 espias, porque foi assim que o Senhor ordenou a ele, que ele mandasse 12 espias, 2 de cada tribo. Beleza, representantes, príncipes de cada tribo. Josué manda só 2, porque ele mesmo já havia espiado a terra. Ele sabe o que é que está por vir, ele conhece a terra. Gente, nós precisamos recordarmos de tudo quanto Deus já fez por nós. Thomas, eu levei cerca de 16 ou 17 anos para entender essa canção. Muito embora eu e minha mãe, meu pai, meus irmãos tivéssemos cantado esta canção desde que eu era pequenininho, a gente cantava essa canção. Tiane também. Tiane cantava essa canção. Duvido que ela entendia, pequenininha, o que queria dizer a canção. Mas a gente cantava mesmo assim, achava bonitinho. Porque é daquelas coisas presbiterianas, né? Meu avô dizia assim, quando você for pregar numa igreja presbiteriana,
Tem estratégias de pregação, porque ele era meu professor de homilética. Então, Rubens era o seguinte, ele dizia assim, quando você for pregar numa igreja pentecostal, você grita, meu filho, que o povo gosta. Grita, dá uns gritos lá que o povo gosta. Você diz uns aleluias, um glória a Deus que o pessoal pega embalo. Agora, quando você for pregar numa igreja presbiteriana, você fala difícil, que o povo não entende, mesmo assim gosta. O povo não entende, você usa as palavras difíceis, o povo não entende o que quer dizer, mas gosta. Era meu caso, eu não entendia o que a canção queria dizer, mas eu gostava. Ela diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Rapaz, esse negócio é muito complicado. Se da vida as vagas são ondas grandes. Se elas são procelosas, procelosas, ou seja, se elas vêm em cima de você como uma torrente de ondas que te batem, te derrubam e querem te manter no chão, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, ou seja, vai fazer a conta de tudo quanto Deus já fez na tua vida. Conta as bênçãos, conta as vitórias, conta quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te deu a condição de celebrar. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, então verás surpreso o quanto Deus já fez. Aí, coração. E aí vem obstáculos, vem lutas, vem dificuldades, e você diz: o Deus que me deu vitória me dará agora. O Senhor que caminhou comigo e me fez marchar em triunfo, este mesmo Senhor agora não me abandonará. Eu sei disso, porque eu provei e testemunhei isso. Mas o povo de Israel sofria dessa amnésia tão própria de todos nós, de esquecer os favores de Deus, os atos de Deus, os amores de Deus, os cuidados de Deus, os livramentos de Deus, todo o agir de Deus em nossas vidas. Em último lugar, terceira característica desse povo de Israel, Rubens, é minha e sua também. O melhor caminho nos parece sempre o mais fácil. Ora, havia duas alternativas no deserto de Parã. A primeira alternativa era seguir crentes de que Deus nos daria vitória, mas teríamos que nos armar para a guerra contra um exército que lutava a partir de muralhas e de cidades fortificadas e que conhecia a geografia do terreno muito melhor do que nós. Esse é o desafio. Nós vamos entrar para invadir uma terra, para tomar uma terra, e o exército desta terra, bem aparelhado, lutará a partir de suas cidades fortificadas, amuralhadas, e a gente vai ter que sitiar, cercar, enxergando e tal, até ter a vitória. A outra opção, Rubens, essa sim é mais fácil, a gente segue caminho por aqui. A gente já fica aqui, ao invés de ficar aqui 2 ou 3 meses no deserto de Parã, a gente já fica aqui 1 ou 2 anos até extinguir os recursos naturais dessa região, porque aquele povo era um povo nômade e que criava gado, que criava ovelhas e vários tipos de animais. Então eles ficavam até extinguir os recursos de uma região e seguiam, iam de acampamento em acampamento, e de acampamento em acampamento foram se passando anos, décadas e décadas. É quando a gente tem que escolher entre lutar ou errar pelo deserto. Enfrentar os nossos inimigos, as adversidades no poder do Senhor,
ou seguir um caminho mais fácil, o caminho da não confrontação, o caminho da fuga, o caminho... Hoje a gente estava vindo para cá, aí Giovana disse a Karina: mamãe, eu não gosto de dizer não. E aí ela disse: eu não gosto de dizer não a minhas amigas lá na escola, porque quando a gente diz não a alguém, essa pessoa fica triste, eu não gosto que elas fiquem tristes. E aí Karina disse: mas minha filha, às vezes a gente tem que dizer não às pessoas. E eu que ouvi aquilo, aí eu já entrei de pai, né? Eu digo: não, tem que dizer não, é preciso dizer não, você tem que ser sincera com suas amigas. E eu estava dizendo tudo isso aqui, mas eu também tenho uma imensa dificuldade de dizer não às pessoas. Porque a gente prefere dizer sim, prefere aceitar o inaceitável, mas evita o confronto, evita o conflito, evita a luta. O nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nunca houve na terra homem mais manso, homem mais amoroso, nunca houve na terra homem mais digno, nunca houve quem fosse Deus como ele foi. Muito embora ele fosse assim, ele enfrentou os mercadores no templo, ele enfrentou os fariseus, ele enfrentou os escribas, ele enfrentou os saduceus, ele enfrentou os sacerdotes, ele enfrentou ao Estado, tanto romano quanto o Estado hebreu, ele enfrentou. Ele não contornou os fariseus, ele não contornou os escribas, antes ele disse: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, ai de vós que colocais pesados fardos sobre os homens e nem com o dedo vos animais a retirá-los. O ai de vós era um discurso contra, era uma pregação imprecatória, condenatória daquela realidade contra a qual ele se levantava. Ele desafiou os sacerdotes e o sumo sacerdote quando no templo autorizaram o que era inadmissível para o templo. O caminho de Jesus não foi um caminho de paz, de fuga dos confrontos. João já havia profetizado acerca de Jesus: ele traz o machado na sua mão e cortará a árvore, limpará a eira. Esse é o Senhor Jesus, que luta as lutas do Senhor, enfrenta com coragem e vence. Venceu na cruz, venceu no túmulo vazio. E nós venceremos também. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja com medo de encarar, de enfrentar, de dar-se contra todos os seus inimigos que estão armados contra você. E talvez, Thomas, a gente esteja ouvindo os relatórios dos espias, mas cheios de bom senso, oferecendo o caminho mais fácil e natural. E eu não iria afirmar aqui que não fosse de fato impossível para aquela tropa, aquele exército de Israel, que nem sabia ser exército ainda, que era apenas ex-escravos, talvez fosse impossível para eles ganhar aquela guerra contra o povo de Canaã.
Quando uma coisa impossível acontece, sabe como a gente chama, Renato? Milagre. Talvez só um milagre. Mas quem já viu milagres aqui? Eu vi muitos na minha vida. E por quê? Vamos ser exatamente como os outros homens, guiados pela razão, que fazem somente o que lhes é possível fazer. Por que deveríamos ser chamados homens de fé, Moisés? Se a única coisa que fazemos é o que é razoável. A contabilização dos nossos recursos e dos recursos dos nossos inimigos e ver se dá ou não dá. Bem, qualquer canalha faz isso. Nós somos homens de fé, mulheres de fé, que acreditam no poder de Deus e que lutam e que trabalham e que se levantam fiados nesse poder e que se recordam de tudo quanto Deus já fez. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos nas Tuas mãos benfazejas e amorosas e Te pedimos, Senhor, no deserto de Parã, parados em Parã como estamos, que Tu aparelhes os nossos braços e firmes os nossos pés, para que marchemos na direção da Tua vontade e não do nosso conforto e comodidade. Que sigamos confiados e confiantes em Ti, para o destino que Tu queres que tenhamos, Senhor, para a realização do Teu querer neste mundo. Ó Senhor Deus, livra-nos da mente e do coração de escravos, e não permitas, Senhor, que sigamos errantes e errados no deserto, até que já não reste nenhum de nós a tomar a terra. Que para a honra e glória do Teu nome, sigamos confiados no milagre e na manifestação do Teu poder, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.